Outra crença que eu quero também desconstruir é que muita gente diz assim, nunca vou conseguir ter muito dinheiro porque não estudei muito. Quero dizer uma coisa, nada contra a formação acadêmica, mas Jacó nunca se formou academicamente e teve muito dinheiro. Então, é bom estudar, é bom ir para a escola, mas se você não teve a possibilidade de estudar, como nós estamos num país em que o contexto é que muita gente, por causa da guerra e as necessidades, não conseguiu se formar, eu quero te dizer, meu amado, que você pode não estudar, mas se você tiver uma ideia, você pode empreender. Na verdade, a maior parte das pessoas que marcaram a história do mundo não estudaram muito, mas eles tiveram uma ideia e eles colocaram em prática, trabalharam duro e se tornaram ricos. Então, o facto de você estudar não é desculpa para você não enriquecer, porque eu acredito que o poder do pensamento, por exemplo, tudo que gira em torno de nós é um pensamento. Esse tablet que está aqui na minha mão é pensamento de alguém. Essa cadeira onde eu estou sentado é pensamento de alguém. Esse telefone que me está a filmar é pensamento de alguém. Se você valorizar o teu pensamento, você pode receber uma ideia da parte de Deus e essa ideia pode te tornar rico. Só que nós levamos mais tempo a admirar os outros, mas não levamos tempo a estudar como eles conseguiram as coisas grandes que eles conseguiram. E nós precisamos de ter tempo para pensar, precisamos ter retiro só de pensar com um caderno, uma lapiseira, em que você vai escrever a tua ideia, vai escrever o teu pensamento e você vai pedir direção da parte de Deus para você colocar essa ideia em prática e você vai se tornar uma pessoa rica. Ok? A outra coisa que eu quero desconstruir é que muitas vezes a gente diz assim, não preciso de participar de palestras, de formação ou workshop de educação financeira, ir aos cultos me basta. Bem amado, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tu podes ir para o culto e podes participar de palestra. A Bíblia está dizendo em Provérbios capítulo 12, versículo 1, o que ama a instrução ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é estúpido. Então, se você amar a instrução, você vai amar o conhecimento e automaticamente você vai ter conhecimento para você saber lidar com as finanças. Provérbios 18:15 está dizendo assim, o coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido do sábio busca a sabedoria. Então, seja uma pessoa entendida, busca pelo conhecimento, seja um homem que ora, um homem que jejua, um homem que lê a Bíblia, porém, seja um homem também que tenha conhecimento sobre as outras áreas da vida, para que você tenha domínio, porque a ideia de Deus é que a igreja não deve começar a mendigar, mas a igreja deve ditar as regras. A Bíblia está dizendo que nós somos sal da terra e luz do mundo, e muitas das vezes nós não conseguimos ditar regras porque não temos o poder financeiro. Então precisamos recuperar isso. A igreja precisa se habilitar, se capacitar e investir para que tenha poder financeiro. Você vai notar que em muitas famílias os cristãos são os pobres, são os mais necessitados. Os cristãos são aqueles que até nos encontros familiares lhes metem a lavar louça, lhes metem a montar as lonas porque não têm poder financeiro. Quando têm poder financeiro, eles têm uma posição privilegiada, eles lhes ouvem perante a família. Então muitos não têm voz porque não têm poder financeiro. Esse é o motivo pelo qual me fez falar sobre esse tema, que é desconstruindo algumas crenças erradas sobre dinheiro. Então precisamos entender que nós devemos ter o entendimento de que dinheiro também é um assunto bíblico. E você vai entender que a palavra dinheiro na Bíblia, nas mais variadas versões, aparece 2.350 vezes. Você sabia disso? Significa que existem mais versículos a falar de dinheiro na Bíblia do que versículos que falam sobre fé, sobre o amor e sobre a oração. Ok? Então, espero que você tenha sido abençoado por esse tema, por essa palavra. Que Deus te abençoe. Até já.